Está começando mais um Zcast em vídeo, olha eu aqui novamente, e hoje eu decidi falar sobre Batman, o primeiro grande filme do personagem que a galera adora até hoje, gosta muito, apesar de ter algumas controvérsias sobre ele, que foi dirigido pelo Tim Burton, olha aí, ele já fez filme bom já, um tempo na vida dele. Deixa eu falar um pouco sobre o Batman de 89. A primeira coisa que a gente tem que falar é sobre a pré-produção e a produção do filme ali, que foi cheio de idas e vindas, né? Primeiro que o personagem do Batman, antes da década de 60, ele já era famoso pro nicho. O pessoal que lia quadrinho conhecia o maior detetive, etc, da DC Comics, não sei o que lá. Só que não era conhecido do grande público. Quando eles fizeram aquela série de 60, sim, exatamente, Feira da Fruta, aquele negócio que você conhece, que era bastante cômico e pra família, ele se tornou muito popular, porque estourou na televisão e tal, foi pra vários países, então o pessoal desde aquela época falou, pô, a gente precisa fazer um filme sobre isso. A gente tem que ganhar mais dinheiro. E tem outra coisa, que na década de 80, o personagem ele passa por uma nova mudança, assim. Ele começa a voltar pro lado dark dele, que tem um pouco da parte de detetive, das ruas, uma coisa um pouco mais down, assim. E isso vem muito com dois quadrinhos da década de 80, que é o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, traz o Batman velho, todo lascado, a vida mostrou pra ele que nada vale a pena, que é uma merda do caceta. E tem também A Pedra Imortal, que é um outro clássico do Alan Moore. Os dois são na década de 80. Tem esse tom dark do personagem, pessoal, beleza, esse é o Batman, é isso que eu quero ver a história desse naipe aí. E aí que nós temos a entrada do Tim Burton, porque hoje em dia faz sentido, pelo que a gente conhece do Tim Burton, você pensar que o Tim Burton e o Batman combinam. Tem aquela estética gótica, tem não sei o que lá. Faz sentido você pensar nos dois juntos, o personagem e o diretor. Mas naquela época não, porque ele era um diretor muito novo e ele tinha lançado um filme dele que foi um grande boom, que foi Pee-wee. Pee-wee é um filme de comédia, basicamente. É um clássico, virou um cult e tal. Como muitas coisas que o Tim Burton tocava viravam cults, né, meio que automático assim. E aí o pessoal ficou com o pé muito atrás. Falou, putz, os caras vão colocar um diretor novo e um diretor de comédia pra dirigir o Batman. Lembrando que, antes de lançar o Batman em 89, ele lança o Beetlejuice, que aí sim, ele mescla, né, horror e comédia. Tem um pouco daquela pegada gótica dele ali na caracterização e tudo isso que você tá acostumado a ver do Tim Burton. Só que quando anunciam ele, ou começam a sondar esse diretor, não tinha o Beetlejuice ainda. Então os fãs ficaram com medo do caramba e faz sentido. Mas outra peça importante também era o roteirista, que era o Sam Hamm, que esse cara, sim, ele era fã de quadrinho, porque o Tim Burton não era, ele fala que é disléxico, que ele não conseguia ler direito e tal, mas o Sam Hamm não, ele era um cara muito fã, e ele escreveu, dizem, né, que ele escreveu um roteiro muito focado no Batman, nos quadrinhos e tal, e que não é o roteiro que a gente vê no final do filme. Houve mudanças do roteiro dele, mas a base ali seria desse cara. Uma das coisas que eu tava procurando por mudanças, porque uma das coisas que me deixou um pouco decepcionado revendo o filme, eu já tinha assistido antes, mas revendo você, né, fez pensar e tal, eu falei, putz, fiquei um pouco decepcionado que o Gordon é um personagem meio merda, assim. Ele é um cara, um gordinho, policial, que ele tá ali e você não tem o apego com ele. E uma das coisas que eu tava vendo no roteiro dele antigo, por exemplo, é que o Gordon, ele interagia com o jovem Bruce Wayne ali, que é uma coisa que a gente viu no filme do Nolan, por exemplo, que é ele pondo a blusa e tal, e tem mais coisas do Gordon. E aí você vê que, por mais que fosse um grande fã de quadrinhos escrevendo, na produção ali eles decidiram mudar algumas coisas. É claro que outra coisa que causou polêmica pros fãs também, como sempre causa, é cast e Batman. A gente tá acostumado com isso. Causou aqui no filme de 89, eu vou falar sobre, mas se a gente parar pra pensar, quando o Nolan decidiu que o Heath Ledger seria o Coringa, causou um burburinho do caramba, porque ele não pode ser o Coringa é um personagem incrível, loucão, e você não pode colocar esse ator pra fazer esse papel, não faz sentido nenhum. E aí, né, calaram as bocas todo mundo. E agora com o Batman do Robert Pattinson também, a mesma história. Porque não pode ser o Batman, porque não sei o que lá. E quem foi escolhido? Foi justamente o Michael Keaton, que era um cara magro, pequeno, não era nem um pouco atlético, e a galera falou de novo, putz, eu tava começando a acreditar depois de Beetlejuice e vem Michael Keaton, cagou, já era, o cara não é atlético, o cara vai ser o quê? Uma comédia. Vai ser uma comédia novamente, vai ser aquele negócio chato, piriri. Um dos argumentos que defendem, a gente pode falar um pouquinho mais pra frente quando falar do filme, é justamente a ideia de que funciona pro filme essa ideia de você ter um Bruce Wayne mais frágil, que não lembra em nada o Batman. Ele é um cara totalmente distinto do Batman. E a figura do Batman, como se que
tem uma armadura, não mexe o pescoço, uma coisa muito maluca. Mas assim, você coloca uma dualidade muito doida. Então você tem duas coisas muito distintas. De forma nenhuma alguém olhar pro Bruce Wayne e falar, esse cara é o Batman. Porque eles são pessoas distintas. E pro tema do filme, funciona. Mas pro que a gente tem hoje em dia, ainda é estranho você ver, porque soa irreal. E como a gente tem a realidade no mundo dos heróis hoje em dia, tanto no quadrinho quanto nos filmes atuais também, pode parecer estranho. Então se você falar, gostei, Bruno, vou assistir, nunca vi esse filme e vou dar uma olhada. Pode ser que você estranhe isso um pouco, porque não faz muito sentido com o que a gente tem hoje. Mas tem uma premissa ali narrativa na história, essa escolha. Outro personagem que a gente tem que falar, obviamente, do casting, e esse sim eu acho que mostra o estúdio começando a entender que talvez esse filme vale a pena algum investimento, é a escolha do Joker. Quem vai fazer o Joker? E eles estavam sondando, umas línguas estavam sondando o Jack Nicholson desde sempre, mas o Jack Nicholson parece que estava se fazendo meio que de difícil ali. E pra conseguir que ele fizesse papel, eles falaram, vamos sondar outro cara muito grande. Sondaram o Robbie Williams, tanto que tem uma certa treta entre os dois, porque Robbie Williams começou a se empolgar ali com o papel, e parece que a Warner meio que deu uma cagada em cima na cabeça dele ali, falou com o Jack Nicholson depois, e deu papel pro cara, e aí o Robbie Williams se sentiu meio que um joguete ali, da indústria e tal. E isso aconteceu outras vezes na carreira do Robbie Williams, o que é bem chato, se for pra pensar. Sobre o contrato do Jack Nicholson, também é meio doido, assim, porque ele fez várias coisas malucas. Então ele falou, quando tiver jogo do Lakers eu não posso gravar. Essas loucuras do Jack Nicholson. Tem que gravar tal hora, eu entro lá e vou sair, poucas ideias, não quero ninguém enchendo meu saco. Mas o Jack Nicholson ele foi muito esperto, porque ele falou, cara, isso aqui já tinha acontecido em Star Wars. Então o fenômeno de blockbuster, da ideia de você ganhar muita grana com merchandising e com o público desses filmes blockbusters mesmo assim, que vai a galerona assistir, que dá hype hoje em dia que a gente fala, né? Esse filme aí tá hypado e tal, a galera vai no cinema igual Vingadores, por exemplo. Ele pegou isso, ele falou, eu acho que esse Batman vai ser um desses tipos de filme. E ele falou, cara, eu aceito fazer, mas eu vou querer também participação nos lucros dos ingressos, que é uma coisa não tão comum hoje. Eu acho que tem um ou outro que consegue, se não me engano, o próprio Robert Downey Jr., ele, pelo peso dele, ele conseguiu isso, mas os estúdios não fazem isso comumente, porque eles sabem que dependendo do hype do filme, de quantas pessoas vão assistir, é onde tá a grande parte do dinheiro, assim como o merchandising, ele também mordeu um pouquinho disso. Então foi um contrato meio maluco, assim, que ele apostou, parece que mais que o estúdio não vai dar tanto dinheiro assim, deu muito dinheiro, ele ganhou muita grana por causa disso. E na atuação do Jack Nicholson, ele escolhe fazer uma mescla, assim, ele mescla tanto o conceito meio infantil e bobo da série dos anos 60, como ele também mescla um pouco com a ideia de dualidade e loucura que tem, por exemplo, no Piada Mortal. E ele mescla isso muito bem, essa parte dark com essa parte cômica. Quando você tá vendo o filme, você ao tempo todo se depara com essas duas coisas. Então você fala, putz, ele é engraçado, mas você fala, peraí, mas ele é meio doente. Tem uma cena, por exemplo, que entra numa galeria de arte, ele começa a fazer um monte de bagunça, que é uma cena meio clássica, e ele tá rindo, tá achando engraçadíssimo, ele ameaça a moça jornalista lá, fala, peraí, o negócio tava engraçado, mas não tá tão assim, ele é perigoso mesmo. Então tem essa dualidade que o roteiro coloca bem, e a atuação do Jack Nicholson é incrível, tanto que tem alguns que consideram que ele foi o melhor Joker até hoje. E outra coisa legal também é porque eles utilizam um pouco da origem que o próprio Alan Moore escreveu em Piada Mortal. Porque assim, o Coringa ele era um personagem sem origem. Ele era loucão e é isso. E o Alan Moore ele dá uma origem para aquele personagem ali, que ele era um comediante frustrado, e que ele tem um acidente num negócio químico e fica loucão. E que ele faz isso também, a maquiagem permanente, ele não consegue tirar a maquiagem. Isso é uma coisa bem legal, porque também fala um pouco dessa dualidade de ele é bobo, mas ele é muito doente. Outro personagem que eu acho que vale a pena citar aqui, eu queria muito citar o Gordon, falar que é um personagem incrível, mas não é o Harvey Dent, porque a gente deve lembrar do Duas Caras lá pelos filmes do Nolan, por exemplo. E aqui o Harvey Dent ele é um personagem negro. Qual que é a ideia? Não tenho uma grande exploração desse personagem agora, mas a ideia, pelo que eu tava vendo, é que eles queriam fazer um Duas Caras e usar essa dualidade, negro-branco, né? Essa parada de duas caras. E eu fico pensando como isso poderia ser legal, ou sei lá, ou não. Poderia ser muito ruim, mas a ideia foi plantada nesse filme e poderia ter coisas boas daí. A gente não pode esquecer de falar do design de produção desse filme, que é uma das coisas que mais marcantes dele. Fez muito bem pra popularidade
habilidade do Tim Burton de colocar um visual muito incrível, assim. Tanto que tem muita gente que até hoje defende que, cara, a melhor pessoa que conseguiu retratar Gotham foi o Tim Burton, porque Gotham tem essa ideia, é uma metrópole, uma cidade que não existe e que tende a representar o pior das cidades, né? A podridão, a coisa feia, nojenta de se morar. É bom falar que o cara que meio que planejou isso tudo junto com o Tim Burton foi o Anton Furst, que é o cara que também trabalhou no Beetlejuice. Para ambientar também, eles utilizam a música muito bem. Essa música do Batman se tornou clássica e etc. E quem fez foi o Danny Elfman, que é o cara que hoje em dia é bastante conhecido. Naquela época, ele era conhecido por causa de uma banda de New Wave, loucura lá que ele fazia. E ele também estava trabalhando com Tim Burton nos filmes dele. Qual foi a conclusão quando saiu o filme? Batmania surgiu, né? Então você tinha tudo do Batman. Você teve muitas coisas, tanto quadrinhos chegando no Brasil, quanto tipo coisas de merchandise, loucura, boneco assim, boneco assado. O Batman, ele teve um boom cultural muito grande. Tanto que teve vários outros filmes depois, foram piorando, obviamente. Mas a gente tem que falar do filme em si, né? Porque, assim, a temática principal do filme que eles tendem a trazer é os loucos e a loucura. E o que é interessante é que ele também mostra esse lado do Batman. Como o Batman ele é perturbado, ele é louco também. É uma coisa que foi plantada pelo Alan Moore lá, no Piada Mortal. Será que, na verdade, o Coringa é louco, obviamente, mas será que o Batman não é tão louco quanto ele pra lutar e os dois se completam? Então tem essa discussão nesse filme. E aqui tem uma coisa que funciona pra esse filme, mas eu acho que incomoda muitos fãs, que é a ideia de colocar que o Coringa foi o criminoso que assassinou os pais do Bruce pra ele se tornar o Batman. Então, de certa forma, qual que é a dinâmica que forma? O Coringa transformou o Bruce Wayne no Batman e o Batman transformou o Jack, né, que é o personagem no Coringa depois, mais pra frente. Mas assim, é claro que o filme consegue, a partir disso, explorar o Joker, essa ideia de liberdade e insanidade. Gotham ali, que é bem... Ele não mostra que Gotham necessariamente é corrupta, mas mostra que a corrupção venceu em Gotham e o Harvey Dent e os outros ali, eles querem mostrar que as instituições não perderam. Então eles querem fazer, por exemplo, um show lá, mesmo com o Joker causando na cidade, eles falam, não, a gente vai fazer, a gente tem que mostrar que a gente pode, não é possível. O Estado não tem poder nenhum sobre esse lugar, é um caos total, não é possível que seja isso, eu vou fazer porque eu preciso fazer. E eu acho que o Joker mostra isso. Não, a gente é tão livre que vocês não vão fazer, eu sou loucão ao ponto de impedir que vocês façam, de mostrar que vocês não têm esse poder sobre mim. Isso é uma das discussões do personagem, enquanto do Batman volta aquilo que eu tava contando mais cedo da dualidade. Mas é claro, no geral, eu achei o filme que ele é um pouco infantil demais pra mim, assim. Revendo, eu entendo que existe pessoas que falam assim, pô, mas os heróis, quadrinhos, eles são mais infantis e tal, mas ainda assim eu acho que você consegue fazer um filme pra família toda sem ter que apelar pra certos pontos que eu acho que o roteiro acaba apelando e ficando mais infantilizado. Outro ponto também que é bastante ruim no roteiro é um romance que eles colocam pro Bruce Wayne se apaixonando por uma jornalista lá, que é meio maluco, assim, não faz sentido nenhum. O Alfred tem uma hora que é muito bizarro, que o Alfred leva ela pra baixo da caverna e fala, é um Batman, é isso aí. Você fala, porra, bicho, que isso, irmão? Como é que você tá expondo o cara assim, irmão? Não faz sentido isso, tá errado. E outra coisa também que é um pouco negativa é o fato do Batman ter pouca cena de luta. Acho que você pode fazer um filme do Batman com pouquíssima luta, ser um filme incrível. Mas eu acho que a direção, talvez, e o roteiro, ele não foi sagaz pra utilizar outras coisas não ser a porradaria. Porque, por exemplo, o uniforme do Batman é uma bosta, é horrível aquilo. Então, de ver ele é estranho. Você fala, meu Deus do céu, que coisa bizarra. Por ele lutando, eu acredito que seja uma dificuldade. Mas você pode fazer outras coisas. Podia colocar, por exemplo, uma investigação mais legal. A investigação é meio boba. Poderia colocar uma coisa aprofundada nisso. Então você vai ter atenção, ou poderia ter cenas em que o Batman ele não aparece, como o filme tenta fazer, e algumas coisas até interessantes. Enfim, mas ser mais inventivo e ter uma direção um pouco melhor. Eu acho que vale muito a pena você assistir esse filme se você, sei lá, começou a ver os Batmans aí, viu os Batmans do Nolan, tá além dos quadrinhos novos, por exemplo, e fala, pô, mas tem esse filme, dos filmes que tem, não é um filme merda, não é um filme horrível, é um filme legal, um filme bacana, tem conceitos legais, ele é meio bobo, meio infantilizado em alguns momentos, mas é legal, eu recomendo pra caramba e eu acho que vale como conhecimento histórico também. Se você gosta de Tim Burton, tá no comecinho do Tim Burton, da carreira do cara, é bem legal, como cinéfilo também é legal assistir. Vai lá assistir e me fala o que você achou. Se você já assistiu e não revi, Bruno, pô, minha memória é totalmente diferente, me comenta aí o que você achou e tal. E obviamente, se você gosta do Zcast, pode apoiar a gente no apoia-se.se Zcast. Você pode apoiar a gente no link que tá aí embaixo. E também tem nosso podcast, que tem o link também aí. Então vai conferir que é nóis.